Consultório CBN, com Henrique Bonaldi. Doutor Henrique Bonaldi, médico, cardiologista, mas antes de ser cardiologista, ele é médico e presta um serviço aqui na Rádio CBN, conversando conosco às terças-feiras, esclarecendo várias dúvidas em relação à saúde, doença, remédios, enfim, dores pelo corpo. Tá com dúvida? Tem alguém aí perto de você que está precisando de uma ajuda de um médico, enfim, ou qualquer dúvida mesmo? Aproveita e manda que o doutor Henrique responde. Se ele não souber, ele responde na semana que vem. Patrícia, desculpa a chatice, só repete aí, Patrícia. 992-994297. Então uma mensagem boa aqui, doutor Henrique. Tá me ouvindo? Boa tarde. Boa tarde, gente. Vocês estão bem? Também. Um ouvinte aqui que não deu o nome dele. Ele só falou assim, hoje é dia do médico? Não é em outubro? Não, gente, quando eu falo dia do médico... Toda terça-feira é dia do médico no CBN Cotidiano. É dia do médico, Henrique, participar do CBN Cotidiano. Boa essa, né? Ô Mário, deixa eu dar um feedback técnico. Eu encontrei dois colegas que, na minha opinião, são médicos exímios, assim, e elogiaram muito esse bate-papo, viu? A interação com o público, com vocês, a gente falando de uma medicina de um jeito mais possível, né, para todo mundo. Então fica aqui meu agradecimento a essa oportunidade sempre, que eu tenho verdadeira admiração por vocês aí. É legal estar aqui terça-feira e, mais do que estar falando para um público às vezes leigo, ver um cara que é médico falando, pô, cara, massa o que vocês estão fazendo lá, muito legal, viu? Graças ao senhor, porque a gente não sabe nada, a gente só faz pergunta, mas você explica com calma, com paciência, até eu entendo, aí todo mundo entende. Quando eu entendo, pode saber que todo mundo entendeu. Eu falo a mesma coisa para os meus alunos no dia da aula de eletro. Eu falo, gente, se eu entendi eletro na vida, vocês não têm direito de não entender não, vamos embora. Doutor, vamos para as dúvidas da semana passada, nós estamos em débito com os ouvintes aqui. Bora nós. Tineri, doutor, eu tô com um problema de coluna e me falaram que açafrão é bom. Tem alguma propriedade anti-inflamatória, açafrão. É bom, açafrão, minha mãe passava um negócio chamado cânfora, isso tudo é verdade, só que a gente tem um jargão na medicina que é assim, toma o que você quiser que não está escrito no livro, mas não deixa ele tomar o que está escrito no livro não, fazendo favor, porque o cara, quando ele resolve dizer para você assim, nimesulida, diclofenaco, cetoprofeno, ele é bom, cara, essa medicação passou por um crivo danado. Às vezes a medicação é tirada por uma planta que era vizinha daquela, do açafrão. Mas o fato de ter passado pelos crivos ao longo da vida da medicação e ser usada, isso é uma segurança, não só de maior efetividade, como de maior segurança biológica. Então, nós vimos aí há pouco tempo atrás a história do mel, fulano e tal que passou mal, tomando não sei o que, uma semente de não sei o que lá das contas e morreu por causa do negócio. Então, planta não é sempre inofensiva. Então, mais da metade das medicações, gente, que a gente toma é tirar de planta. É planta também, que um belo dia fazia chá, essas coisas todas. Qual que é a diferença? É que passa pelo nível do estudo 1, estudo 2, estudo 3. Vocês lembram disso lá da vacina? É a mesma coisa. Então, a segurança biológica das medicações ela é maior. Mas minha avó curou, tá bom demais. Toma esse trem aí, sua avó tomou, você toma também. Mas não deixa de tomar o trem que está escrito no livro, não. E é melhor o remédio, gente. Foi testado, pesquisado, mas às vezes é natural. Né? Boa explicação, doutor. Alisson, eu vejo essas praias impróprias para banho. E o povo tá nem aí, vai lá dar um mergulho. Isso dá problema mesmo para pele, não dá problema? Posso mergulhar na praia que está imprópria para banho, doutor? Temos dois grandes problemas em praias impróprias para banho, em termos de saúde, né? A primeira é se você tem uma lesão de pele, porque se você colocar, gente, a mão sem qualquer lesão dentro do vaso sanitário cheio, não tem problema. Duvido, se você colocar, não tem. Se você não tiver lesão de pele, Mário, isso não tem problema. Por quê? Porque a pele foi feita para essa sujidade orgânica, a pele foi feita exatamente para essa barreira. Entendi. A pele não aguenta ácidos, a pele não aguenta álcalis, a pele não aguenta coisas abrasivas, aí é diferente. Você vai botar a mão dentro do nitrogênio líquido, você não vai botar a mão dentro do diabo verde, aí é diferente. Então, nós estamos falando de praia. Lá na praia não tem um trem que eu sei que vai colocar a mão e ela vai sair verde ou derretida. Não tem. Então, se você não tem lesão de pele, para a pele não faz tanto mal assim. Só que algumas lesões que a gente tem na pele, por exemplo, mulher que faz cutícula, não dá nem para ver. Ela olha, acha que a unha dela está em perfeito estado e perdeu a barreira de proteção.
E aí, em locais de grande poluição, isso pode sim acarretar inflamação e infecção de pele. O outro problema, e aí é principalmente para as crianças, é a ingesta dessa água. Porque não pense você que você vai nadar 100 metros e vai sair de lá com a sua boca isenta daquele mesmo líquido. Isso é impossível. Cai 2, 3 gotas, 3 litros, 4 litros. E aí a gastroenterite ela é possível, porque no meio daquela confusão orgânica tem vírus, tem bactérias, então também não é uma boa para a parte gastrointestinal. Dessa vez, a parte gastrointestinal, principalmente para as crianças, pelo domínio que elas têm a minha filha mais nova bebe 3 litros de água cada vez que ela cai dentro d'água. Então isso favorece, a quantidade de bactéria que ela ingere é muito grande. Então tem que ter cuidado sim, é verdade. Mas e se entrar não pela boca, mas pelos outros 6 buracos da nossa cabeça? Pelo ouvido? Isso aí, temos esses problemas também. Mas aí a gente volta naquela parte mais da pele do que de qualquer outra coisa. Porque a mucosa ela é muito mais frágil. Então, se por acaso tiver alguma coisa para fazer lesão, algum tipo de substância, na mucosa ela é mais comum, certo? Mas assim, ó, Mário, infelizmente, ou felizmente, vamos falar felizmente, nosso corpo ele é muito forte, né? Então, eu cresci nessas águas poluídas de nossos mares e não deu muita coisa. Então, calma também. Não vai também botar seu filho, igual aquela propaganda que o menino saía, cheio de enrolado de cobertor, de colchão, de capacete, para ele conseguir jogar bola dentro de casa. Faz isso não. Certas coisas a gente é permissivo. Agora, constantemente, frequentemente, tá lá uma placa vermelha, você cai em cima da placa vermelha, você vai cair dentro d'água, não é uma boa. Não é uma boa. Não é à toa que botaram a placa lá. Anderson, estou com 45 anos e há mais de 10 no sedentarismo. Tá paradão assim, Anderson? Eu estou começando a fazer um check-up. Me quero começar a fazer exercício. O senhor me indica alguma atividade, doutor? Anderson, a atividade é de sua escolha. O que faz diferença? É um negócio chamado de progressão de esforço físico. Toda vez que você for fazer atividade física, depois de um ano parado, 6 meses parado que seja, você não vai começar da onde você parou, de jeito nenhum. Quem pega peso em academia sabe disso, porque no outro dia está arrebentado de dor muscular. Mas aquela dor que você sente no músculo é sofrimento do músculo, igual sofre pulmão, igual sofre coração, igual sofrem os vasos. Então tem que ter uma progressão. Se você vai fazer abdominal, pular corda, correr ou nadar, não me importa. Me importa é que você faça uma progressão. E uma grande dica para essa progressão é: faça sempre atividade leve o suficiente para você dar conta de permanecer na mesma atividade por pelo menos 45, 50 minutos. Então aí eu já aguento dar um trotezinho em 45 minutos, ótimo, começa pelo trotezinho. Não dá conta, caminha. Não dá conta de caminhar, você vai caminhar e parar, caminhar e parar, caminhar e parar, até dar 45, 50 minutos. À medida que seu corpo for ganhando performance, você vai vendo que você vai conseguindo aumentar a intensidade naquele mesmo período, 45, 50 minutos. Essa é uma dica geral para quem está praticando atividade física e quer ir progredindo sem lesão muscular, sem lesão cardiológica, sem faltar ar mais do que deve, sem cair, porque o sujeito perde a capacidade de propriocepção, que a gente chama, desequilibra para fazer algumas atividades físicas. É uma dica. Tá, mas por que 45 minutos? No mínimo. Porque é o seguinte, o grande benefício para quem está fazendo treino para cardiovascular, o grandíssimo benefício da atividade física para a parte cardiovascular é acima de 30 minutos. Claro que quem faz 10 vezes de 5 minutos também ganha, lógico, mas quem fica bem mesmo é aquele cara que alcança 40, 50 minutos. Então uma régua que a gente usa é 50 minutos. É melhor você fazer... melhor você fazer, Mário, por 40, 50 minutos, uma caminhada, do que uma explosão de corrida por 5 minutos e voltar para casa, entende? Essa explosão de corrida por 5 minutos e volta para casa, ela tem baixíssima capacidade para treinar coração, pulmão, ela tem altíssima chance de lesão muscular e óssea. Então, é pior. É melhor você dar esse tiro um dia de 5 minutos correndo igual maluco, no dia que você já estiver correndo por 45, 50 minutos. Aí, nessa hora, você já treinou seu coração, você já treinou o pulmão, você já deixou seus músculos melhores, entendeu? Então, a régua de 45 minutos é que ela não só é mais saudável para coração e pulmão, como ela é mais segura para a parte ortopédica. E se ele pensar assim, mas eu quero ficar mais forte também, mais definido, e for para academia... Aí ele fica meia hora lá, 3 vezes por semana, porque aí já o esforço é maior na academia, né? Peso. Isso, aí
Não tem problema, a nossa régua vai ser mais ou menos a mesma. Ele não vai chegar na academia e fazer todos os exercícios que ele tem para fazer em 10 minutos. Ele vai fazer lesão muscular. Então ele vai destinar um tempo a isso, 45, 50 minutos, e vai fazer não só os intervalos, como a quantidade de peso de acordo com o que o coração, pulmão e músculo estão deixando. Então não adianta pegar 10 quilos de cada lado para bíceps e ao invés de fazer 15 repetições, fazer 6. Não vai adiantar. Nesse início do programa dele, não vai adiantar. A chance de lesão muscular é enorme. Então é melhor ele ir obedecendo as frequências maiores, maior quantidade de repetição, um intervalo bom, e à medida que ele for ganhando performance, ele vai mudar o raciocínio. Aí lá daqui um ano, quando ele já tiver o bicho nesse trem, aí ele faz. Aí tem gente que faz 3, 4, 5 repetições, aí conversa com o educador físico, porque ele vai saber prescrever isso da melhor maneira. A dica inicial é só uma sacada para ele não passar mal, nem do coração, nem do pulmão, nem de lesão muscular e óssea. Depois, é educador físico, é esse cara que vai mandar lá. Entendi. Boa, doutor. Daniel. Mário, boa tarde. Por favor, pergunte ao doutor o seguinte. Vou perguntar, Daniel. Fiz uma cirurgia bariátrica há 4 anos. A nutricionista me disse que além da vitamina que tenho que tomar diariamente, eu tenho que tomar whey protein, isolado. Tem 4 anos que eu fiz. Eu continuo tomando esse troço? Faço exame todo ano. Existe uma nutróloga em Vitória chamada Mariana de Brito, minha amiga particular, que é uma das poucas nutrólogas que eu conheço que faz a parte, inclusive a parte de doença, com tanto foco quanto faz para estética. Ela é muito boa e eu acionei ela, né? Eu já sabia dessa pergunta, eu acionei ela e a resposta dela é a seguinte. A gente sabe na medicina, Mário, que todas essas cirurgias, elas desviam o trânsito de um jeito ou perde um pedaço do intestino de um jeito que dá um negócio chamado síndrome desabsortiva. O que é isso? O cara tem menor capacidade de absorção do que a população em geral. Então lembra lá da nossa aula de anatomia quando a gente falava, você come um pedaço de pão, esse pedaço de pão ele é fragmentado pelo dente, depois ele é fragmentado por uma química dentro do seu estômago, para depois ele ser mais fragmentado, para daí então o intestino ser capaz de tirar aquela partezinha chamada glicose, chamada nananã, e ele vai absorvendo. O sujeito que faz a bariátrica, ele vai perdendo, ou pelo menos ele se confunde um pouco mais na questão da absorção. E aí precisa fazer algumas reposições. E parte dessas cirurgias requer, sim, a reposição de proteína. Não só pela pouquíssima capacidade que ele vai tendo de absorver a proteína, como toda vez que ele absorve proteína, ele acaba tendo que absorver outras coisas que às vezes dão desconforto nele. Então vou te dar um exemplo para alguns indivíduos que fazem bariátrica, tem uma tolerância a lipídio, a óleo, menor do que a nossa. E aí toda vez que ele come carne, ele quer comer carne de porco. Aí já era, bicho, porque junto da proteína da carne de porco tem muito lipídio, tem muito colesterol, tem muito óleo. E aí não tem jeito, ele vai ter um desconforto tremendo. E aí isso diminui também a capacidade que ele tem de assumir essas proteínas. Então, lidar com a proteína limpinha, bonitinha, prontinha, para este tipo de indivíduo é essencial. Essa é a resposta. Perfeito. Como é o nome da médica que ajudou o senhor a nos auxiliar com essa resposta? Mariana de Brito, Mariana Magalhães de Brito. Obrigado, doutora nutróloga Mariana. Ela deve estar nos escutando, que a gente conversou tem 20 minutos. Doutor, nem todo mundo tem paciência de ficar ouvindo a gente não, doutor. Isso aí você acha? Tem mais o que fazer, né, coitado? Coitado, doutor Mariana está atendendo lá, rapaz, trabalho. Vamos lá, doutor. André Luiz, essa é importante, doutor, sério. Boa tarde. Fiz reposição hormonal 10 anos. E a medicação brasileira foi aplicada em grande quantidade. Acho eu porque não foi muito eficiente, então tomei muita reposição. Depois disso, o médico que me acompanhava sugeriu o uso de uma medicação importada, na qual foi aplicada uma injeção e os meus hormônios voltaram ao normal. Só que hoje eu estou terminando uma quimioterapia de um câncer que apareceu em mim após esse evento da reposição hormonal. Pergunta do André Luiz. Câncer e o uso do hormônio em maior quantidade teriam alguma relação? André, nós temos 2 problemas aí. Primeiro, grande problema enfrentado na medicina brasileira, nós vimos isso um pouco na época do Covid, é que a medicina brasileira está um pouco, um pé atrás, um passo atrás da medicina do mundo. Por quê? Porque a gente tem pouco incentivo para a criação de novas moléculas, novas medicações. Então, sempre que surge um remédio novo, ele não é brasileiro.
E aí ele passa pelo crivo do mundo inteiro, o mundo inteiro autoriza e nós, com toda a nossa burocracia, acabamos demorando muito para autorizar. Chega caríssimo mesmo, depois que chega a gente não consegue usar, então esse é um grande problema que você enfrentou e que faz mal ao brasileiro, e isso precisa ser discutido. A segunda coisa é o seguinte, se você fez acompanhamento com o médico, com a indicação correta, as chances do desenvolvimento do câncer serem por conta da reposição hormonal, elas são baixíssimas. Tanto é verdade que reposição hormonal é uma das medicinas que mais cresce no mundo hoje e cresce com segurança, porque os caras estão conseguindo entender até que ponto eles podem ir, não só em dose, como em tempo. Qual a idade? Você não vai ver uma senhora de 90 anos de idade com a pele de uma menina de 15 anos de idade feita aqueles filmes de ficção científica, porque essa senhora, além de não ter benefício, ela tem altíssimo risco para desenvolvimento do câncer. Então, se foi aplicado da forma correta, do jeito certo, não tem a ver o uso do hormônio com o seu câncer. Agora, se foi usado inadvertidamente, se foi usado por um profissional que não foi coerente, se foi usado para fins estéticos e saiu da bula, porque tem gente usando dessa forma, eu não sei se vocês viram, durante essa semana, o CFM proibiu o uso de droga. Exatamente, Mário. O que é esse? Nós estamos falando da mesma coisa, Mário. O anabolizante nada mais é do que o hormônio. O que o cara disse? Gente, para fins estéticos, chega, porque o uso estava tão inadvertido que existem trilhões de riscos. Eu já falei aqui, acho que foi 2 semanas atrás. Semana passada, eu tenho um paciente. Você falou, para com isso agora e vai no médico. Coração de moringa, que a gente chama, igualzinho a moringa dentro do peito, com 30 anos de idade, cara. Então, não é para fazer de forma inadvertida, não. Mas do jeito que o André Luiz está contando para nós, não parece ter sido o caso dele. Então, André, na minha opinião, de quem conhece a sua situação muito rasa, muito superficial, mas pelo que você fala, não tem a ver. Câncer vem com, sem ou apesar de terapia hormonal. Ela não é nem a única causa e nem a causa mais frequente de câncer no mundo. Pode parar com esse trem aí. Se foi bem indicado, toma, porque o cara está lendo e está vendo os estudos. Bom, essas foram as dúvidas da semana passada. Já tem mais 42 de hoje aqui. Atenção, ouvinte, está com alguma dúvida? Repete aí, Patrícia, o WhatsApp para quem está chegando agora e mandar para o doutor. 992-994297. Doutor, essa se você não souber que está surgindo agora, o senhor vai passando para a semana que vem. A primeira é do pai do Schaefer, do Zé Carlos Schaefer. Pergunta aí pro médico, meu filho. Fala, Schaefer. Aí, o seu Zé, o original, né? Um seu beijo, pai. Original. O seguinte, doutor, boa tarde primeiro. O meu pai, há uns 6 meses atrás, chefe, começou um processo de emagrecimento com um acompanhamento médico, né? Como o senhor sempre fala. Procurou ali a endocrinologista, o cardiologista, e aí ele perdeu muito peso. Nos 6 meses ele perdeu aí acho que mais de uns 20 quilos. Poxa, deu certo. Só que aí nos exames que ele fez antes e depois, a ferritina, que antes estava ali em torno de 400 e alguma coisa, foi para mais de 1.000 no último exame. Aí ele procurou o médico e a primeira coisa que o médico falou para ele foi, em relação à bebida alcoólica você tem que parar de beber, mas o meu pai falou que já estava 6 meses sem beber, né? Então que isso não seria um problema. E aí o médico pediu para ele reduzir carne vermelha, dizendo que isso poderia ter alguma relação. Depois ele procurou um hematologista, o hematologista chegou a pedir para ele fazer o procedimento da sangria, né? E aí eu queria saber, doutor, o que é a ferritina de fato? Ela está muito alta, o que pode acontecer, como que faz o tratamento disso? Ô, Schaefer, ferritina é o nome de uma proteína, termina em proteína, sempre, viu, gente? Ferritina é uma proteína que faz ligação com o ferro, por isso que a gente sempre para com as questões de ferritina no hematologista, que a gente só tem ferro, ou na grande maioria das vezes, tem mais ferro no corpo, no fígado e no sangue. E no sangue tem muitão disso. E aí o cara falou, minha ferritina está alta. Quando o clínico investiga o básico e não dá conta, ele manda para o hematologista. Qual é o problema da ferritina hoje? Todo mundo sabe disso. E por isso que às vezes você precisa de um especialista. Ela é uma proteína que a gente chama de inespecífica. Ela não é uma proteína que é um marcador de algo. Então, por exemplo, existe um marcador, uma molécula chamada CA199, que toda vez que ela está alta, é possível ou até provável que o cara tenha câncer de pâncreas. Para você ter ideia, a molécula ela é tão particular daquela doença, daquele órgão, que o cara conseguiu enxergar isso e hoje eu doso isso. A ferritina não é assim.
A ferritina aumenta para todo mundo que está inflamado, a ferritina aumenta para todo mundo que está com sobrecarga de quantidade de sangue, a ferritina aumenta em todo mundo que pode ter algum distúrbio hepático. Então a ferritina ela é mais inespecífica. Aí no caso do seu Zé original, eu, Henrique, seguiria com o hematologista, Schaefer, porque é o cara que vai conseguir falar para você assim, cara, não é sangue, vamos procurar no fígado, vamos lá no gastro, vamos no hepatologista, é o cara que vai conseguir definir de onde está vindo isso. Agora, para quem está nos escutando, tirando o seu Zé original, ter ferritina alta significa desespero e doença grave necessariamente? Não, principalmente se o sujeito estiver passando por qualquer processo inflamatório, as doenças reumatológicas ou uma infecção, esse sujeito precisa se acalmar. Não deixa de procurar ajuda, porque a ferritina é um marcador de possibilidade. Opa, tem um trem alterado aí, vai procurar ajuda. E o médico para isso é o hematologista mesmo. Então, chefe, eu não sei, com os dados que você me fala, eu não consigo fechar um diagnóstico, mas eu acho que você está bem acompanhado. É lá no hemato mesmo. Tanto que ele disse que o médico até pediu para fazer endoscopia, né? E o fígado dele ali tá tudo certo, até diminuiu a gordura no fígado que tinha e que continua lá, né? Com o hematologista fazendo os exames e os tratamentos. O ferritina pode ser sinal de um monte de coisa, né? Pelo que eu entendi, ferritina pode ser um monte de coisa. Pode ser um monte de coisa. Ô Mário, e você vê que o seu José, ele tá no cara que é o cara disso e o cara continua fazendo exame. Ele não define o diagnóstico ainda. Então ela é super inespecífica. Ela age em um monte de situação. Por isso que é tão difícil fechar diagnóstico. Mas não perde a força, não. Continua o cara lá e para quem está nos escutando, o sujeito que manda nisso é o hematologista. Tá certinho. Doutor, eu vou ler aqui as perguntas para a semana que vem, as que ficaram. Pode ser? Claro. É minha, eu quero saber porque quando tem dengue, chikungunya, dói o corpo. Essa doença que vem do mosquito dói tanto assim o corpo, o que tem a ver? Aí eu vou ler para os senhores se preparando para a semana que vem, hein? Albertone pede o doutor para falar de creatina. Ferritina hoje, creatina semana que vem, tá? Depois o Adalberto passa, mas já para ficar guardado. Guto Cowboy, nosso amigo. O que eu faço para acabar com o catarro? 5 dias que eu tô escarrando, credo, Guto? E suando o nariz todo dia. Calma, Guto. Calma. Até a semana que vem já melhorou, espero. Até terça-feira que vem não tem mais. Pode esperar, Guto. Mas Guto Cowboy, o doutor vai falar sobre isso também. Tiara, nessa linha aí, essas mães cheias de frescura das crianças pequenas ficarem no chão, ou até mesmo na areia da praia com medo de doença, o que tem de perigo para as crianças, doutor? Ficar em contato com sujeira, quais são os riscos? Ou é bom ter um pouquinho de sujeirinha, como o senhor falou? Tiara famosa vitamina S. Isso, Tiara falou que as mães estão cheias de frescura. Calma, Tiara, também. Gabriel, eu quero perguntar ao doutor se ele conhece spirulina. Se realmente faz bem, qual é o potencial de risco diário, de uso diário das... Isso é verdade, hein? Spirulina? Bom. Eu vou procurar o que é isso, Mário. Não, Mário. Ele até explicou embaixo. Obrigado, Gabriel. Gabriel completa. Eu nunca tinha visto isso. E nós também, Gabriel. Fui em uma casa de produtos naturais e o rapaz me apresentou. Achei interessante. Promete um monte de coisa. Spirulina, doutor. Ele viu. Eu vou procurar. Boa tarde, Mário, amigo do CBN. Não, ele tem que a gente sair com música. Wellington, boa tarde a todos. Mário, pergunta ao doutor. Eu tô com sintoma de refluxo. Fui marcar uma consulta com gasto, só tinha para maio. Eu tô tomando os mesmos remédios que o médico me passou da crise anterior. Tô melhorando. Devo continuar ou manter a consulta? Continuar, médico nada, pai. Fica aí, Wellington. Mentira, Wellington. Já tá melhorando com o remédio. Pera aí, Wellington. Quem sabe das coisas do doutor Henrique, ele só não vai responder hoje, mas semana que vem ele responde. Pode ser, doutor? Claro, gente, claro. Abraço, doutor Henrique Bonaldi. Até a próxima terça-feira. Boa tarde, gente. Vamos com Deus. Boa semana para todo mundo.